Bom dia, colegas, amigos do IBERC. Deixa eu fixar o nosso tema aqui, aguardando os colegas entrarem para mais um IBERC Lives, hoje com a professora Carla, que já está aqui. Professora Carla, te enviei o convite. Veja se você consegue entrar. Bom Deu dia, bom dia. certinho. Bom dia, Arthur, tudo bem? Bom Tudo dia a jóia. todos que estão aí nos acompanhando também. Professora, uma grande alegria estar aqui ao seu lado hoje, né? Para esse bate-papo tão importante e confesso que, de certa forma, até com um forte interesse pessoal aqui de minha parte para saber mais sobre esse tema. Antes da gente começar aqui, até aguardando o pessoal entrar, algumas informações importantes. Nós estamos hoje, inclusive, com o professor Nelson e alguns outros colegas do IBERC no Congresso Nacional do IBERC, né? Está acontecendo por agora. Nós temos sempre as notícias que são oferecidas no boletim informativo todo mês, também lá no site do IBERC. Quem não teve acesso até hoje é só entrar aqui no Instagram do IBERC, você pega o link e consegue acesso ao site do IBERC mesmo, onde tem informações e atualizações sobre julgados ou temas que estão sendo discutidos no momento dentro do site do IBERC. E aí também, Além aproveitando. da revista do IBERC, que é imperdível, gente, conteúdo de altíssima qualidade, os melhores juristas do Brasil escrevendo ali. Eu sempre brinco, professora Carla, que é conteúdo de qualidade, profundo e gratuito, né? Para quem se interessa em responsabilidade civil e temas afins, né? Até essa semana tivemos a publicação aqui de uma matéria lá no Migalhas, na sessão do IBERC dentro do Migalhas, um grande amigo que é o professor Fabrício, sobre agronegócio, que é o mestrado aqui da instituição de onde eu faço parte, aqui da UNRV. Então, veja, o dano ambiental é a responsabilidade do financiador dentro do agronegócio, tema interessante que não é muito debatido, né? Nós, lá, falando sobre o agronegócio, temos um pouco de dificuldade, porque não é um tema muito trabalhado dentro do Brasil, apesar da importância. E aí o IBERC, ele vem com essa proposta de, óbvio, sempre aprofundar na responsabilidade civil e aí também dialogando com diversos outros setores que acabam sendo influenciados pelo nosso instituto, né? E já avançando aqui, né? Se você não segue o perfil do IBERC, aqui nós estamos falando perfil que oferece conteúdo de qualidade gratuito e de forma rotineira, né? Eu fico até perdido com tanto conteúdo, É muita informação, gente, mas é muita muito bom. informação, mas ao mesmo tempo informação de qualidade e sempre aparece algo que eu olho e falo, nossa, isso aqui eu preciso saber, eu preciso ler. Inclusive esse IBERC Live seu é um desses. Segue aí o Instagram, nós temos o YouTube. A live de hoje, posteriormente, ela vai ser enviada ao YouTube também, onde você encontra todas as lives, né? Esse é o IBERC Live 51, professora Carla. Então, já falamos aqui com vários colegas, né? Sempre pegando um tema que é de conhecimento mais aprofundado do colega ali que estudou, que trabalha com o assunto, até para oferecer muito conteúdo prático também, que é uma visão que nós temos aqui da responsabilidade civil sendo utilizada na prática. E aí, para finalizar, nós temos o segundo Congresso Mineiro de Responsabilidade Civil, evento presencial, será nos dias 3 e 4 de junho, parceria do IBERC com a Faculdade Dom Helder, aí em BH, né, professor Carla? Eu estarei Vou aí, se Deus falar. quiser. Nós teremos a honra de nos encontrar presencialmente, assim, voltando desse período de pandemia. Então, quem se interessar também, entre aqui no perfil do IBERC do Instagram mesmo, você consegue acesso aos links ali. Será um congresso muito rico em debates, em conhecimento, conteúdo e sobre responsabilidade civil em si, e ao mesmo tempo será uma oportunidade ali de nos encontrarmos, né, presencialmente, que eu acho que todo mundo tem sentido falta disso. Passando essas informações gerais, mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva no Instagram, se inscreva no YouTube, muito conteúdo aí, dê uma olhadinha na nossa revista do IBERC, no site, né, do IBERC, que você tem Deixa eu, bastante material aí. deixa eu pedir a palavra aqui rapidinho, Arthur. É porque eu Claro, sei que tem profissional de saúde também muito interessado. Eu divulguei, né? Tanto nos meus contatos do direito médico, né? Muita gente começando na área, também com médicos, né? Eu cheguei a comentar com você que um ponto específico que eu queria falar veio de uma reflexão que um médico me suscitou, né? De uma dúvida recente. E acho que a gente tem que falar dos pontos básicos, não adianta só
entrar naquilo que é problema mais complexo sem passar pelo básico. Mas para dizer que quem é da saúde que está assistindo, o IBERC ele fala é um estudo que trata de diversos temas da responsabilidade civil. É isso, quando a gente comete um ilícito causando danos às pessoas, a gente busca as formas de prevenção, reparação e etc. Mas que de forma muito especial, o Instituto ele tem uma ampla gama de profissionais que trabalham com responsabilidade médica dos profissionais de saúde. Então, isso aqui não é uma exceção, um ponto fora da curva. Dessas 51 lives, eu não sei precisar o número, mas há várias que falam de temas ligados à autonomia do paciente, de temas ligados à responsabilização médica, assim como nas publicações do IBERC. Então, o convite parece estranho, né? Por que eu vou seguir uma página de direito? Mas ele vai trazer também conteúdos muito importantes para o pessoal da saúde. Então, eu amplio o convite que o Arthur já fez. E foi até bom você mencionar sobre isso, professora, que daqui a pouco eu vou te contar uma experiência pessoal que eu tenho passado e que para o pessoal da saúde eu acho que serve até de alerta, né? Mas vou te apresentar aqui, para os que não conhecem, professora Carla Carvalho é professora adjunta da Faculdade de Direito da UFMG, ela é membro do Comitê de Ética na pesquisa também, na mesma instituição, doutora em Direito também pela UFMG e advogada. Diria que da sua qualificação aqui, o que mais me deixa feliz é que você é também nossa colega aqui no Instituto Brasileiro de Estudos em Responsabilidade Civil, IBERC. E, professora, o tema hoje é responsabilidade civil médica por violação ao dever de informação e o legal design para o consentimento efetivamente esclarecido. A pergunta mãe aqui, que ela está presente em todos os IBERCs, é de onde que surgiu o interesse pessoal seu pelo tema? Teve algum ocorrido, teve alguma experiência que te chamou a atenção para você estudar esse assunto em si? Bom, vamos lá. Mais uma vez, cumprimento a todos. Eu queria, para começar a falar do tema, em primeiro lugar, agradecer do convite, né? Acompanho com afinco as lives do IBERC pela sua qualidade e todas as discussões que a gente faz no âmbito desse instituto, do qual eu tenho uma grande honra de participar e participar dos debates e me atualizar constantemente, não é isso? Pelo contato com vários colegas do Brasil e de fora do Brasil, porque temos aí associados estrangeiros, internacionais, travando diálogos de alto nível. Então, agradeço o convite, especialmente aqui cumprimentando o professor Arthur, o professor Nelson, que eu tenho certeza que se não estiver aqui agora presente, ele vai nos assistir, porque é sempre muito atencioso, e dizendo que eu estou feliz porque vamos em breve poder participar presencialmente do Congresso Mineiro de Responsabilidade Civil, que foi o último evento que eu participei, a primeira edição pré-pandemia. Ele aconteceu por volta do dia 16 de março de 2020. Então, deixou a gente sedento demais e agora, finalmente, a gente volta com ele agora em breve. Temos no meu perfil, no perfil do IBERC, de todos os associados, várias informações sobre os diversos painéis que vão acontecer e vai ter muito direito médico. A gente tem um painel específico de direito médico na sexta-feira e mesmo eu vou participar no sábado também falando de tema ligado aí a essas questões da bioética e do direito médico, que são as questões que me mobilizam na vida, Arthur, já entrando aí na resposta dessa primeira pergunta. Eu, desde o início da minha formação universitária, eu já comecei a desenvolver pesquisas no direito médico, especialmente em aspectos da bioética, e não propriamente de direito médico, mas que aí estão completamente ligados, porque eu sou filha de profissional de saúde, não médico, eu sou filha de um educador físico, e meu pai sempre me trouxe aí essa importância dessas discussões. Obviamente que os temas foram variando, como ele era da educação física, eu trabalhei um pouco com direito desportivo no primeiro momento, até que eu entrei de cabeça no direito médico, que era o que mais me interessava, por causa da ligação dentro do direito com os direitos da personalidade, especialmente o direito ao próprio corpo, o direito que o sujeito tem de tomar as decisões acerca de intervenções que vão ser feitas sobre o seu corpo. Então, essa questão de entender o consentimento, ela sempre foi muito relevante para mim e foi aumentando pelas minhas próprias pesquisas, mas também por vivências pessoais. O meu pai, ao qual já foi uma das primeiras referências, eu brinco que às vezes quando eu vou fazer palestra mesmo, ligado em autonomia, em fim de vida, eu falo tanto do meu pai que eu coloco uma fotinha dele no final da palestra e falo assim, tá vendo? O Dalton que eu tanto falo é esse aqui. Falo com muito carinho que ele foi meu pós-doc, meu doutorado de vida foi
acompanhar a vida do meu pai com demência, ele já faleceu. E uma grande preocupação que eu tinha era de como garantir a autonomia dele. Garantir que mesmo diante de um quadro de demência, ele pudesse manifestar a sua vontade de forma real, não é isso? E manifestar a vontade de forma adequada implica compreender aquilo que você manifesta. E o que a gente vê no mercado, e aí eu falo também da minha atuação como advogada e da minha atuação como paciente, né, porque todos somos, em alguma medida, pacientes, é que os termos de consentimento, os processos de informação que a gente encontra na praxis médica, muitas vezes são inadequados, são insuficientes, não contribuem para o efetivo esclarecimento. E aí, diante disso, pensando muitas vezes em como que eu tinha o processo de esclarecer o meu pai para que ele tomasse as suas decisões, e diante de outra paixão, assim, de um outro interesse que eu fui desenvolvendo nos últimos anos, que era que se ligava ao estudo das ferramentas de design thinking, que é o uso dos instrumentos, das ferramentas do design para trazer informação, para clarificar as nossas mensagens. Eu comecei a pensar, será que a gente não consegue aliar uma coisa à outra e fazer com que o consentimento, o termo de consentimento, na verdade, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora em seguida, seja mais claro, esclareça mais esse paciente. Se a gente aliar uma coisa à outra, em paralelo a gente vê um desenvolvimento disso no direito, né, pelo lado do legal design, e eu comecei a falar, gente, acho que dá para fazer algo bem interessante aqui. E aí, especificamente, agora durante a pandemia, por empurrão de um amigo em comum, né, Arthur, que é o Faleiros, que é também associado ao IBERC, o Faleiros me chamou para participar de uma obra dele, estou até com ela na mão, porque em algum momento eu posso fazer cola, mas também mostrar para todo mundo, que é esse livro aqui, que tem vários textos de associados do IBERC, inclusive, que chama Legal Design, Visual Law, Design Thinking, Metodologias Ágeis, Experiências Práticas, entre outros. Ele me chamou e falou, Carla, a gente conversou uma vez, eu já tinha conversado sobre esse tema com ele, escreve sobre isso para o livro. Eu falei, nossa, desafio, porque eu penso muito sobre isso, penso em implementar, já conversei com alguns profissionais de saúde, mas de fato eu nunca tinha feito alguma coisa prática. E esse livro é um livro muito prático. E aqui eu escrevi junto com uma orientanda minha, a gente, além de fazer uma análise teórica, a gente propôs um modelo. Uma primeira aplicação prática, a gente pegou um termo de consentimento, transformou com as ferramentas. E eu falei, gente, e todo mundo que leu e me deu feedback, eu falei especificamente, falou, Carla, isso é muito bacana, porque pode ampliar a nossa aplicação, a ideia de efetivamente esclarecer. E aí a gente distancia cada vez mais daquele termo de consentimento que ninguém entende, que é genérico, que faz um negócio muito mais bacana e que, vamos lá, tem o principal objetivo, que não é nem prevenir responsabilidade civil, que claro que é um objetivo super importante, que ninguém quer, né, ter que indenizar, mas é respeitar o paciente, promover uma relação médico-paciente adequada. Então, tem todo esse histórico, né? Acabei alongando falando disso, mas tem todo esse histórico, mas que culmina na elaboração desse artigo e aí na sequência de projetos práticos de desenvolver isso de forma adequada. Perfeito, professora. Inclusive, esse livro, né, o seu artigo em específico, ele me deu algumas luzes aqui para as perguntas que eu iria fazer para você. Um artigo muito bom, de fato. Eu sei muito pouco, sou leigo sobre a parte de responsabilidade civil médica, mas um ponto que eu gostei bastante do artigo é quando você faz uma evolução ali dessa relação em si entre médica e paciente, né? E aqui já é algo que é a minha visão. Talvez porque hoje o próprio paciente já tem mais acesso à informação, é comum, inclusive eu estava vendo o Covid, uma forma de, no Brasil, como a gente ficou esse caos, né? Uma forma que as autoridades de saúde estavam vendo para verificar se havia aumento ou não da contaminação, era verificar quantas pessoas pesquisavam, né? Sintomas de Covid, o que tomar quando estou com Covid e tudo mais. Isso é algo natural, você está sentindo dor, está sentindo qualquer tipo de problema de saúde, você procurar o que pode ser feito, né? E isso gera uma certa, vamos dizer assim, uma modificação. Quando você vai com esse paciente que já tem uma informação, talvez até errônea e muitas vezes até equivocada, para dialogar com o próprio médico. E aí eu gostaria de te perguntar, na verdade, assim, te solicitar gentilmente que nos apresente, de certa forma, como que a responsabilidade civil médica em si, ela estuda essa evolução da relação, né? Médico, antes
ali sem conhecimento nenhum um paciente sem conhecimento nenhum sobre os problemas e possíveis soluções, diagnóstico, e um paciente que agora já chega com uma certa noção do que está acontecendo, ou quais são as possibilidades, efeitos colaterais, enfim, do tratamento. Beleza. Antes, só respondendo, que eu tô vendo aqui o pessoal fazendo um comentário, teve gente que ficou interessado pela obra, que é muito boa, né, Arthur? Esse livro é muito legal. O pessoal perguntou se ele tem online. Ele tem também no formato e-book. Ele está disponível na Amazon, vocês conseguem comprar lá, mas ele é da editora Foco. Então, no próprio site da editora Foco também ele está disponível. Quer dizer, agora eu até fiquei preocupado se ele não está esgotado, mas eu acho que ainda tem tiragem dele. Mas podem procurar, que tem fácil acesso, e tem outros artigos de muita qualidade ligados a esse uso de técnicas de design no direito, e a gente está se apropriando e beneficiando muito desse uso. Mas vamos lá falar um pouquinho sobre essa evolução da relação médico-paciente, que não é uma discussão nova. A gente cada vez mais retoma e acentua esse debate, mas é algo que a gente vai buscar autores clássicos da década de 60, 70 falando disso. A verdade é que, se a gente olha para o passado, mas é um passado que ainda está muito presente, a gente tinha uma relação médico-paciente que a gente chama de paternalista. O que significa? O médico, ele examinava o paciente, o médico é o detentor único do conhecimento técnico, não é isso? Ele examina o paciente, faz ali seu diagnóstico, já pensa num prognóstico, né? O que deve ser feito, quais são as expectativas, etc. E esse médico olha, a partir do seu olhar, né, na verdade, técnico, e estabelece o que é melhor para o paciente, tecnicamente. Então, eu tenho esse diagnóstico, isso aqui é a conduta técnica adequada do ponto de vista da indicação médica, você vai fazer isso, ponto. O paciente, ele era como um bebê, um incapaz, mas um incapaz de pequena idade, porque não dá nem para falar que é um adolescente que vai questionar alguma coisa. O paciente não questiona, ele simplesmente faz aquilo que o médico manda. Daí, a própria expressão paciente acentua isso, né? Que ela vem de passividade. No decorrer dos anos, a gente vai questionando isso a partir de um processo que envolve, a conscientização de direitos e também a conscientização de atrocidades que a gente vê nos cuidados das pessoas, os cuidados de saúde, tanto em processos de pesquisa quanto na prática clínica. E a gente vai buscando formas de substituir esse paternalismo arraigado, dando mais voz ao paciente, fazendo com que ele participe ali da tomada de decisão. E aí a gente fala que no Tribunal de Nuremberg, pós Segunda Guerra, por causa do desrespeito na pesquisa médica, a gente estabelece de vez que o consentimento informado do paciente é condição sine qua non de qualquer intervenção no corpo dele. Mas aí você vai falar assim, como é que é isso? Eu entrego informação para o paciente, ele se vire e consinta? A gente chegou, às vezes, a esse outro extremo. E aí ficou uma coisa muito consumerista, que hoje é o consumidor, né? Vou dar informação, te entreguei, batata quente, o problema é seu. Isso também não resolve o problema. A gente vai hoje para alguns modelos, então a gente vai usar as Rollender, que são clássicos, eles vão chamar de mútua participação, Emmanuel e Emmanuel vão chamar de deliberativo, em que há uma troca de informações para construção de valores, interesses, porque, gente, vamos lá, você está com um quadro grave de saúde que você nunca imaginou que você ia ter. Você já sabe quais são os seus interesses sobre isso? Você já pensou sobre o que você vai querer fazer com as consequências disso? Provavelmente não. E se te colocar para fazer isso sozinho, provavelmente você vai fazer errado, porque você nunca pensou nisso. Então, há uma construção conjunta do processo decisório. E aí a gente fala que não é nem simplesmente uma decisão pelo paciente. É claro que é ele que vai emanar o sim ou não no final. Mas é uma tomada de decisão compartilhada, em que participa paciente, participa equipe, participa até familiares, eventualmente. E com isso a gente propõe que, ao máximo possível, a gente crie esse processo deliberativo e que o paciente seja o protagonista mesmo, a palavra final é dele. Mas também a gente não pode deixar de reconhecer que em algumas situações o paternalismo ainda tem lugar. Mas é para dizer que, sempre que possível, a gente tem que dar essa participação adequada do paciente no processo decisório. Legal, professora. E aí agora eu vou te contar, acho que já é o ponto, o clímax, para eu te contar a minha experiência pessoal. Eu tenho interesse e cheguei a verificar a possibilidade de fazer cirurgia refrativa, por conta da minha miopia. E aí eu fui um médico que que já me acompanhava há um tempo e tudo mais, um médico mais
mais de idade, mais conservador, digamos assim. E ele me disse que, para o meu caso, como eu tenho um problema muito grande, o meu grau é alto, não recomendaria, porque pela própria fisiologia ali do olho, eu conseguiria reduzir meu grau, mas eu ainda ficaria com um grau alto. E aí tudo bem, eu entendi, ele me explicou, ele até brincou, falou, você percebeu que eu uso óculos, né? Nem todo mundo que está pronto para passar para a cirurgia refrativa. E aí um amigo meu, foi um médico muito famoso aqui em Goiás e tudo, que fez a cirurgia, estava muito satisfeito, me recomendou, ó, vá até ele e converse com o médico e tudo. E aí me assustou, professor, a forma com que o médico ele simplesmente não me informou nada, né? Eu cheguei a conversar com alguns amigos, até uma tia minha me falou que depois que ela fez, ela ficou com muita sensibilidade à luz, então dirigir à noite, por exemplo, ela disse que é muito difícil para ela, porque quando vem um carro no sentido contrário, ela sente um incômodo muito grande e tudo. Eu comentei isso com ele, aí a resposta que ele me deu, professor, foi a seguinte: toda cirurgia tem um risco, até mesmo silicone tem um risco, né? Basicamente foi isso. E o que eu queria era, poxa, quais são as possibilidades, quais são os Quais são prejuízos que os eu riscos? posso, Quais são os riscos? quais são os riscos, né, exatamente para a tomada de decisão. E aí ele me falou uma frase que muito me chocou, né, e depois eu fiquei até assustado, assim, que é um médico bem famoso mesmo, e eu comentei, eu falei, olha, eu fui a um médico que me acompanha, ele me disse exatamente que minha córnea era fina, enfim, expliquei que ele não me recomendou cirurgia. Aí ele me falou assim, a resposta dele foi a seguinte: um paciente quando tem um médico, ele tem um médico. Um paciente quando tem dois médicos, ele já não tem nenhum médico. E aí isso me chocou demais, Que porque quando absurdo. e eu estou falando de um médico que tem doutorado, enfim, né, que é da área, inclusive, da pesquisa. E aí o que me chamou muita atenção, que eu brinquei dizendo que talvez até o pessoal da saúde que está nos ouvindo, é que muitas vezes talvez o médico, pela quase que uma banalidade aqui, né? Ele faz tanto aquele procedimento e ele vê, e realmente a cirurgia refrativa, os riscos são muito pequenos, mas existe. E eu não conheço, porque eu não sou da área da saúde, né? E aí essa informação, essa transparência que a gente precisa talvez passar para o paciente para ele tomar a decisão, né? Talvez diante de um risco, eu prefiro fazer de um olho e esperar para ver o resultado para depois fazer do outro, que inclusive é uma possibilidade. E aí eu gostaria de te perguntar isso. Você até fala no livro a questão do consentimento como um processo em si. E aí eu tô no quarto médico, professora. Aí eu tô me tornando um especialista em cirurgia refrativa. Porque cada um que eu vou, eu colho um pouquinho mais de informação e entendo um pouco melhor, porque, poxa, foi o que eu falei para o último médico, eu sou professor, não que outras pessoas não dependam, mas eu preciso ler e estar em contato, utilizando os meus olhos o tempo inteiro, a minha vida. Então é algo que eu não posso simplesmente, de olhos fechados, né, sem usar aqui, a- Negligenciar é, isso, né? negligenciar um risco ou uma possibilidade de talvez me gerar efeitos colaterais que eu se eu souber, eu não vou querer assumir, porque tem mais de 20 anos que eu uso óculos, não tem por que eu me arriscar justo agora, né? Então eu queria entender bem, quando você fala dessa questão do consentimento, e aqui a gente falando do consentimento esclarecido, né, que é o que eu quero entender os riscos, eu quero entender os efeitos, o que pode acontecer de ruim, se eu vou precisar usar colírio o resto da vida, enfim, tudo isso vai interferir na minha tomada de decisão se faço cirurgia ou não, mas é o tipo de informação que muitas vezes o médico ele acaba negligenciando e eu penso que talvez não por mal, talvez por estar tão acostumado com aquilo, ele já não vê muito e pelo risco tão pequeno de dar alguma coisa errada, ele já não vê tanta importância em esclarecer isso de forma detalhada para o paciente. E aí, mais uma vez, talvez o legal design seja uma ferramenta legal para você já deixar isso instrumentalizado, né? Agora eu fiquei interessado em saber como assim um processo? Se você poderia explicar um pouco melhor essa ideia. E só responder alguns colegas aqui, se eu não me engano, o Gustavo perguntou o nome da obra, chama Eu Legal escrevi. Design. Eu Ah, escrevi você lá para ele escreveu? já. Ah, Coloquei lá maravilha. como comentário. E se eu não me engano, a Mariana perguntou se vai ficar gravada. E sim, essas lives do IBERC, depois elas são inseridas no canal do IBERC no YouTube. Então você terá não só essa aqui, como todas as outras lives lá. E a gente mostra o livro mais uma vez, para quem estiver interessado. É uma arte tão bonita, achei a capa desse livro muito bacana. A editora Foco, ela tem oferecido capas que eu sou suspeito para falar. Cada um mais Capas muito lindo, né? legais. Bom, vamos falar um pouquinho desse processo de consentimento. E é engraçado, Arthur, que você não vai ser a primeira nem a última pessoa que vai me dar um relato desse. Eu mesmo, eu me lembro de um que aconteceu semana passada, parecido.
que eu fui em segunda opinião também. E tive um do meu pai interessantíssimo, também ocular, era cirurgia de catarata. E eu lembro que o médico amedrontou ele, falou que era urgente. E cirurgia de catarata não costuma ter essa urgência toda. E queria vender uma lente cara, na verdade, tinha uma questão ética ali, que o plano não cobria. E aí a gente foi num outro médico que já tinha feito a operação da minha mãe e ele falou uma coisa que eu guardo e repito sempre. Catarata é um diagnóstico muito complexo, muito urgente, muito grave. Você tem que operar correndo antes de entrar no consultório do lado. Que é bem essa questão de, será que mesmo quando você tem 2, 3 médicos, você não tem nenhum? Ou você se imune de informações de forma crítica para entender aquilo? Gente, nem sempre o médico que não informa adequadamente está fazendo isso de forma dolosa ou intencional. O Arthur falou muito bem. O primeiro texto que eu escrevi no IBERC foi para a coluna do Migalhas, do IBERC, e aí, se vocês quiserem, não é muito difícil de achar isso lá, foi em 2020, por volta de agosto. Era justamente falando, e era o tema que eu tratei no primeiro congresso do IBERC de Minas, era justamente falando dessa questão da negligência de informações, né, do consentimento, como que isso é paternalista. Isso é resquício de paternalismo. Em que sentido? O médico, às vezes, ele acha que ele não tem que te informar. Ele não acha que aquela informação é importante. Ele acha E que agora aqueles riscos... deixa eu te interromper, professor, Claro. rapidamente. Teve um ponto que esse médico. Eu saí de lá assim assustado, porque ele me falou o seguinte: olha, não tem como eu te explicar, porque isso aqui é tão complexo que mesmo se você fosse médico, oftalmologista, e ele me falou o seguinte: hoje o que faz a cirurgia é uma máquina. Então ela pega todo o exame que foi feito, realmente eu fiquei um dia fazendo exames, e é um algoritmo que vai, a partir da digital do seu olho, fazer a cirurgia, né? Mas ele me falou com essa expressão: é tão complexo que você não teria como eu te explicar porque você não entenderia, né? Ou seja, se eu não entendo, eu não vou ter essa informação. Você não tem que entender o funcionamento da máquina nem a técnica. Você tem que entender basicamente o que acontece ali, quais são os riscos. E é isso que acontece. O médico parte do pressuposto que você não vai entender. Muitas vezes, se são decisões difíceis, porque aqui você está falando de um procedimento que a gente fala que é eletivo. A catarata não é bem um eletivo, mas também não tem uma urgência se você não fizer. Eu tenho um caso meu recente que é de varizes, que é uma questão mais estética do que efetivamente funcional. Mas às vezes eu estou falando de situações que estão discutindo que decisões de vida ou morte. E ainda tem uma outra desculpa que é eu quero poupar o paciente de sofrimento. Ele não precisa de saber desse risco, porque senão ele não vai querer fazer. Eu estou fazendo isso pelo bem do paciente. Normalmente o médico tem justificação para essas negligências. Só que não são justificações que colam. Não são justificações válidas juridicamente. E aí vem a coisa, mas não posso, ele não vai entender, ele não é médico. Beleza. Você não tem que dar um tratado, ensinar aquela pessoa a fazer cirurgia refrativa. Mas você tem que trazer para a linguagem dele dados importantes sobre os riscos que ele está correndo. Porque, afinal, quem vai conviver com esses riscos, quem vai arcar com a consequência desse risco é o paciente. Então, ele tem que participar dessa decisão. E ainda que sejam situações em que os riscos, as consequências, o próprio diagnóstico implique sofrimento, salvo exceções excepcionalíssimas, eu vou fazer uma tautologia porque precisa ser dito, tem que ser visto como muito excepcional, você tem que dizer o risco para aquela pessoa. Sofrer faz parte da vida humana, gente. A gente tem que parar de querer poupar as pessoas do sofrimento. São situações muito específicas que justificam eu negligenciar uma informação para evitar que a pessoa sofra. Mas aí, voltando nisso, a forma de informar, hoje minhas palavras estão péssimas, né? O modo de informar, ele vai ser muito relevante para que a pessoa compreenda, já que ela não é técnica, essa é a realidade, para que a pessoa sofra menos ou consiga absorver aquela informação. Porque, gente, você tem um diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida, você fala isso na lata, a pessoa há uma alta chance da pessoa negar o diagnóstico, dela não conseguir compreender, e aí ela também não está sendo esclarecida. E essa ideia de ter um processo de consentimento, ela é essencial para um efetivo esclarecimento. Pedir consentimento está longe de ser pedir um sim ou não. Parte de que, primeiro, eu vou dar àquela pessoa todos os esclarecimentos adequados. E aí, gente, uma ampla gama de informações. O que ela tem? Como que eu cheguei a essa conclusão? Se existem possibilidades, porque nem sempre os diagnósticos são tão precisos assim. Quais são os tratamentos disponíveis para aquela patologia, para aquele quadro? Quais são os
prováveis benefícios que ela vai ter daquele tratamento, sem garantir resultado, porque a gente tem que sempre lembrar, o médico tem que tomar cuidado para não garantir resultado. Falar, vai dar tudo certo, não existe chance de dar errado, isso é complicado. Então, mostrar, não é estatística, você tem X% de sobreviver, não. Mas é dizer, olha, existe uma chance substancial ou não. No fim de vida do meu pai, gente, particularmente, papai foi entubado e não voltou, a gente não conseguiu entubar Arthur, ele ficou dependente daquilo e ele não tinha como melhorar. E era uma condição de vida péssima que contrariava os valores dele. O dia que o papai foi entubado, os médicos, dentro da limitação, era uma situação de urgência, que é claro que a gente vai flexibilizar o grau de consentimento nessas situações. Os médicos falaram, Carla, existe uma chance de não dar certo, porque ele tem um quadro X, pulmonar, que faz com que exista um risco dele ficar dependente do tubo, etc., da respiração por ventilação mecânica, etc. Mas por isso e isso, a gente acredita que existe uma chance. Olha só, eu sabia exatamente o risco de dar certo e o risco de não dar certo. Era uma lição super sofrida, gente, mas foi ok. Então, me dá as informações sobre as possibilidades. Quais são os riscos? Quais são os potenciais efeitos ruins que isso pode dar? Nossa, gente, é muito difícil às vezes você falar com uma pessoa que ela pode morrer decorrente de um procedimento eletivo. Mas existe uma chance real de que isso aconteça? Então, tem um julgado muito recente do STJ, quando eu falo muito recente, agora, de abril, tem um mês, que é justamente uma pessoa que foi fazer uma cirurgia de apneia obstrutiva do sono, ronco, né? Tipo assim, quase todo mundo tem. E ele morreu por causa de uma falha no processo de anestesia. E aí o que o STJ fala, e não houve erro dos médicos, fato, não houve erro, mas não houve informação. E o que o STJ fala é o seguinte, o sujeito era obeso, tinha uma série de comorbidades, o risco de você ter um choque anafilático na anestesia e de não conseguir entubar rápido é real. Existe percentual para dizer disso. Porque eu tô falando riscos remotos, gente, não precisam ser informados, porque senão também não tem jeito. Mas era real. E nunca foi informado disso. Porque talvez isso influenciasse no processo decisório dele. Cirurgia simples, olha, eu posso ter um problema na minha vista. Ah, óculos, eu adoraria ficar sem óculos, né, Baza? Mas eu prefiro ficar com óculos do que correr o risco desse procedimento. Fazer uma cirurgia de varizes. Olha, uma varize superficial é um procedimento relativamente simples, mas tem esse risco aqui. Eu já defendi um caso de cirurgia vascular em que o risco se concretizou. Aí, inclusive, o que acontece de fato? Quando você não informa do risco e ele se concretiza, de cara o paciente pensa, foi erro. Porque o resultado não tinha esse risco. E o resultado deu errado, então foi erro. Isso, inclusive, a não informação vai fomentar acusações de erro médico. Então, você tem que fazer todo esse processo, dar essas informações. E sendo possível, e aí eu falei que na urgência às vezes a gente flexibiliza esse processo, e é claro, tem situações em que o paciente, gente, nem consciente está para poder refletir, ser esclarecido, etc. Nessa situação, o médico vai ser paternalista, tudo bem. Mas e sendo possível, você vai dar inclusive um prazo de reflexão para esse paciente. E, gente, você nunca vai brigar com ele e procurar outro médico para escutar. Inclusive, o Código de Ética Médica fala que ele pode fazer isso. Os códigos antigos falavam que não podia, não, tá? Você tinha toda uma questão ética sobre isso. Não é antiético procurar uma segunda opinião. Pelo contrário, isso fomenta o meu esclarecimento. A gente fala também de, às vezes, envolver outros profissionais da equipe de cuidados no esclarecimento. O médico de consultório vai ser mais complexo, porque normalmente a gente trata sozinho. Mas uma cirurgia mais complexa, ambiente intra-hospitalar, outras pessoas vão conversar. Nesse caso que eu falei lá, que o risco foi na anestesia, não foi na cirurgia propriamente dito. O anestesista também tem que conversar com o paciente. E já vi coisas do ato da velha, de a gente assinar termo pré-anestésico sem nunca ter visto o anestesista. Então, o processo é porque normalmente a gente envolve outras pessoas, a gente dá prazo para reflexão, a gente dá oportunidade para dúvidas, porque aí, gente, finalizar esse processo, a pessoa já tirou todas as suas dúvidas, aí está esclarecido, certamente. Então, sendo possível, a gente tem que fomentar isso e entender que consentimento não é um ato único, é um processo que vem do esclarecimento, culminando na formação da vontade, que pode ser de assentir, mas pode ser de recusar também. Perfeito, professora. Até minha mãe teve um caso interessante. Ela foi fazer uma cirurgia também. Minha mãe tem pressão alta há muitos anos e o anestesista sequer mediu a pressão dela, né? Então, assim, às vezes a gente vê, e é algo que eu observo também, e não é só na medicina, né? A gente vê em
talvez em vários ramos do direito, até um deles em destaque, que houve uma proliferação de faculdades em si, com estudo muitas vezes duvidoso, e óbvio, a gente tem esses profissionais, né? No direito a gente tem o profissional que entra com habeas corpus para tirar um carro que tinha sido apreendido, né? Então, poxa, o cara matou a primeira aula de direito civil lá quando você trabalha com os direitos Para subjetivos. animais. Exatamente. E pensando nisso, professor, um ponto que eu acho importante, assim, você falando do consentimento como processo, da forma que você disse, é essa até a diferença do consentimento e o termo em si, né? Essa minha a minha luta aqui, minha Peregrinação. caminhada, peregrinação para decidir sobre a cirurgia ou não, eu cheguei a pedir termos de consentimento, e eles são genéricos, como até um colega disse aí que trabalhou na área de saúde e verifica. É um termo que serve para qualquer cirurgia que o médico faça, e na verdade é assim, eu aceito os riscos decorrentes da cirurgia, enfim. Coloca Como uma que lista seria de então? riscos que não é do seu procedimento Na e te verdade, entrega na porta do hospital, normalmente. os que eu peguei, professora, nem tem lista, é riscos. Assume os riscos e ponto final. Nem pontua Então, quais são, né? não, sem nem listar quais são. Então, você poderia explicar um pouco melhor para nós essa ideia, ou mesmo essa diferença entre o consentimento, né, como você muito bem falou, a importância dele ser um processo em si, para chegar ao que a gente chama de consentimento esclarecido, que eu acho que é o mais importante, e o próprio termo em si. E aí, a gente já jogar a ideia do legal design, né? Onde que entra o legal design nessa história toda, e como que ele pode, talvez, aperfeiçoar essa ideia de consentimento que a gente tem defendido aqui. Então vamos lá. O essencial é o consentimento, não é o termo de consentimento. O termo de consentimento é recomendável. E ainda assim, não é qualquer termo de consentimento, porque termo de consentimento ruim e nada é a mesma coisa. Já vi coisas do arco da velha. Normalmente, quando eu vou fazer uma defesa médica, eu vou, obviamente, fazer a leitura dos autos e o foco meu, muito maior do que até nas petições, é o prontuário. E a gente já fala assim, vamos achar o termo de consentimento. E frequentemente eu falo, nossa senhora, era melhor que não tivesse. Ou vou esconder isso, porque está lá um termo de consentimento assinado, mas nem o nome do paciente preencher, está lá o espaço para botar o nome do paciente. Ou se não, tem lá um espaço para falar qual que é o médico que está fazendo o procedimento, ou o anestesista, e não tem o nome do anestesista ali. Cuidado com o termo, é muito baixo. Está melhorando, especialmente por causa desse crescimento da jurisprudência do STJ, falando que a negligência informacional, que é a falta do cumprimento do dever de informar, ela causa um dano próprio e apartado, que independe de haver erro no procedimento em si, né? Porque você está desrespeitando o direito à autodeterminação do paciente, independentemente de ter errado ou não no procedimento. Mas vamos entender. O consentimento é direito do paciente, fundado na dignidade da pessoa humana, na Constituição, porque a autonomia permeia toda a Constituição, mas especificamente eu falo da dignidade, que serve para tudo, mas aqui eu acho que é um serviço que ela efetivamente faz, que é a dignidade, naquele sentido kantiano, é ser tratado como um fim, não como um meio, não é isso? E para que você seja tratado como um fim em si mesmo, você tem que poder estabelecer os seus fins, o que você quer que seja feito com a sua vida. Porque se você é tratado de acordo com aquilo que o outro acha que você deve fazer, que é o paternalismo, o médico acha que é melhor para mim aquilo, você está sendo um meio para satisfazer valores, interesses do outro, percepções do outro, não é isso? Mas, enfim, o consentimento tem fundamento na Constituição, tem um fundamento no Código de Ética, que fala que não se deve intervir Código de Ética médica sem consentimento. E eu gosto muito do artigo 15 do Código Civil. Tem gente que critica, mas eu tenho uma forma de ler ele que eu acho mais palatável, que vai dizer que ninguém pode ser constrangido com risco de vida, na verdade é de morte, não é isso? A submeter a tratamento ou intervenção médica, cirúrgica. E eu falo assim, não é com risco de morte, até com risco de morte eu não posso ser submetido. Eu tenho que botar um mesmo com, ainda com. Ou seja, eu não posso ser constrangido, eu tenho que autorizar para que aquilo seja feito. Isso é o exercício do meu direito ao corpo. E aí todo o processo de consentimento serve dentro disso que a gente falou. No direito, se não existe forma prescrita em lei para uma manifestação de vontade, a forma é livre. E não tem nada no direito que fala que você precisa descrever o seu consentimento para que ele tenha valor. Então, o que importa para mim é muito mais a substância do que a forma. Então, vale um consentimento feito verbalmente? Vale.
Mas, em paralelo, o que que a gente tem? A gente precisa de fazer prova do consentimento. Especialmente se isso for judicializado, se isso for questionado posteriormente. E aí o termo, ele serve, então, como um registro do processo de consentimento. Então, é como se fosse a finalização desse processo. Agora, termos genéricos, feitos na porta do hospital, mal elaborados e mal até preenchidos, não vão ter validade alguma. Um bom termo, ele é específico para o procedimento que você faz. Então, uma vez, várias vezes que eu já elaborei termos de consentimento na prática advocatícia, o médico falou, eu queria fazer um termo. Eu falei, quantos procedimentos você faz? Cirurgião plástico. Ele fez uma lista de 16 procedimentos. Eu falei, nós vamos ter provavelmente que fazer 16 termos. A menos que você me mostre um procedimento e o outro sejam muito parelhos, com riscos muito parecidos, são 16 termos. Às vezes fica caro, né? Fazer um bom termo envolve um estudo ampliado, uma elaboração, e até porque um bom termo também não pode ser longo demais. Eu lembro de um cirurgião plástico me falando, às vezes, de mamoplastia, e, cara, eu já tive um termo de 10 folhas. Eu falei, Deus me livre, ninguém vai ler. Vai virar igual o termo de Facebook, Instagram, que você clica no negocinho e fala que recebeu. E, aliás, até antecipo, era uma pergunta que eu tinha combinado com o Arthur, da gente falar um pouco à frente. Não adianta mandar um negócio pro e-mail do sujeito de 10 páginas e falar com ele, declara que recebeu, não, tá, gente? Significa que ele não leu também. Então, termos muito longos também não vão ser lidos. É achar um justo termo, por isso que não é fácil. Parece que é uma coisa muito simples, fazer um documento. Não é fácil. É achar um justo equilíbrio para que ele seja completo, claro, mas não seja longo demais. Porque senão as pessoas não vão ler. Então, você tem que fazer vários termos, com linguagem bem específica. E a forma de aplicação do termo, eu também acho que a gente precisa de chamar a atenção. Por questão prática, e às vezes porque as pessoas acham que o termo é mera burocracia, ainda é muito frequente que o termo seja entregue para assinatura por secretária, por recepcionista do hospital ou da clínica. Gente, isso não é apropriado, porque você tem que ter oportunidade, na hora do termo, de perguntar alguma coisa. Na verdade, o ideal é que você já esteja perguntando há muito tempo, né, dentro do processo de consentimento. E que o termo seja o final desse processo. Mas ainda que seja o final do processo, olha, eu li uma informação, não entendi isso direito. Tá diferente do que a gente conversou, tá diferente do que eu tinha entendido. E quem vai te responder isso, gente, é um profissional de saúde. Aquele que vai fazer o procedimento. Eu falo, não tô nem falando só de médico, porque isso pode acontecer na fisioterapia, isso pode acontecer na odontologia, isso pode acontecer em qualquer profissão de saúde. Então, o profissional que vai realizar o procedimento é a pessoa adequada para te apresentar aquele termo. Ah, talvez alguém da equipe, tudo bem, né? Se isso for demonstrado para o paciente, ele entender que é alguém da equipe, que consegue entender e conseguir formar vínculo de confiança para perguntar. Porque a pior coisa que tem é paciente que tem medo do profissional. Ou não conhece o profissional, fica com vergonha de perguntar, porque nós ainda temos uma hierarquia social muito grande, especialmente com o médico. Aí vai ver um médico que eu nunca vi, me traz um termo, eu vou ter vergonha de perguntar para ele, eu tenho medo às vezes de perguntar. E aí, gente, você acabou com tudo aquilo que tinha que ser feito, que era justamente esclarecer. Então, o termo tem que ser específico, ele tem que ser feito em linguagem adequada, ele tem que ser calculado no seu tamanho, tem que ser aplicado pelo profissional que vai fazer o procedimento, preferencialmente, ou por alguém da equipe que consiga ter um diálogo, se não for possível para aquele sujeito. Mas, assim, a gente tem que mudar essas práticas que são feitas hoje. E aí, ele vai servir como um importante meio de prova. Porque a gente tem que entender que, como a responsabilidade do profissional de saúde ela cai no Código de Defesa do Consumidor por jurisprudência pacificada, pode haver inversão do ônus da prova. Frequentemente existe. E se há inversão do ônus da prova, é o médico que vai ter que provar que houve o consentimento do paciente. E não o paciente vai provar, né, o que ele está alegando, que ele não foi informado. Na verdade, nem que houve consentimento, que ele informou o paciente. E não vai ser o paciente que vai ter que provar que não foi informado. Fazer prova negativa é uma prova diabólica, né? E aqui eu chamo atenção para a jurisprudência do STJ, que tem falado que só botar um termo ali não prova muita coisa. Você tem que registrar esse processo de consentimento no prontuário. Eu sempre falo isso com os médicos, eu sei que dá preguiça. Eu sei que às vezes seu tempo é contado entre uma consulta e outra, ainda mais em ambulatório de hospital. Mas, gente, é uma ou duas linhas para registrar que houve uma entrevista,
que houve um diálogo com a família, que eu estimulei que a pessoa pesquisasse sobre aquilo para a próxima consulta. Porque se você não fizer nenhuma anotação no prontuário sobre consentimento, sobre informação, só juntar aquele termo genérico no final, a gente vai ver esse termo ser descartado e falar assim, olha, não houve esclarecimento de fato. Então, termo e consentimento são coisas diferentes. Em tese, o termo não é necessário, porque o consentimento bem feito, ele evita problemas, mas ele é altamente recomendável. A gente tem uma recomendação 1/2016 do CFM falando sobre a forma de elaboração do termo também, que fala justamente isso. Não é obrigatório, mas é recomendável. Perfeito, professor. Enquanto você estava falando, tá anotando alguns pontos aqui, E faltou eu falar do legal acho design. isso aí eu vou jogar ele agora. Porque assim, o que eu observo, eu até brinco em aula, que geralmente a pessoa, o leigo, aquele que não é jurista, ele aprende sobre responsabilidade civil quando já deu merda, né? Aí ele procura advogado, aí meu Deus e tal. E aí, quando a gente pensa no direito do consumidor, e você está ali advogando para os profissionais que estão do outro lado, né? Já tive a oportunidade, professora, dentro das loucuras da vida aí, eu estudo sobre hipnose, eu já tive a oportunidade de falar mais de uma vez em congresso sobre os aspectos jurídicos legais envolvendo a questão. E eu brincava com os colegas, né? Falava, quando você está oferecendo uma terapia, com a utilização de hipnose, você está oferecendo um serviço de consumo, isso significa que se tiver qualquer tipo de problema, e é possível, sim, você está mexendo com a mente humana, né, uma porção de possibilidades pode, você acaba tendo o juiz do lado do consumidor, e o consumidor já com 3, 4 gols, e você jogando no lado contrário com um jogador a menos. Então, a prevenção, ela parece um caminho muito prudente, e como você falou, às vezes é cansativo, é chato e tudo, mas isso vai te, até custoso, mas isso vai te possibilitar depois, no oferecimento de uma defesa, ou mesmo uma blindagem com relação às responsabilidades que poderiam facilmente ter sido evitadas, quando você muito bem falou, né, o dever de informação, ele é um dever autônomo. E aí, se você descumpriu ele, por mais que não tenha acontecido nenhum erro no procedimento, o dever de informação violado ele já é um erro. Já é possível de causar dano, né? Tem um dano E próprio, aí, que é menor do que o do erro do procedimento, mas é um dano, sim, mas não deixa, importante. sim, não deixa de ser um dano. E aí, pensando nessa questão preventiva, eu volto à ideia do legal design. Como você muito bem falou, o consentimento em si, a importância, e até como que o termo, ele, apesar de não necessário, ele é prudente, a gente pensando especialmente aqui nessa prevenção, como que o legal design, então, ele serviria para você ter essa prevenção, para instrumentalizar, para facilitar, né, até a prova robusta aí de que o consentimento foi realizado de forma esclarecida? Bom, como eu disse, elaborar um termo é difícil, porque ele não pode ser grande demais, e ele tem que ser muito claro, e eu tenho que ter formas de garantir que a pessoa vai ler. E vamos lá, termo escrito longo, que é o padrão do mercado, é chato. E as pessoas não leem. A gente está acostumado, a nossa cultura, como as pessoas não leem, né? Contratos, em geral. Eu já vi advogado não ler contrato, eu brinco que eu fiz financiamento imobiliário há pouco tempo. Por mais que eu soubesse que era um contrato de adesão, eu não tinha muito o que falar ali, eu tenho que ler. Eu não posso alegar que eu não desconhecia, porque eu sou professora disso, né? Mas, enfim, a gente começa a pensar em como fazer com que as pessoas leiam. Ou como chamar a atenção para que aquilo seja claro e não se passe simplesmente por cima. E o legal design, gente, a gente vai usar ferramentas do design. Talvez para o leigo, o design a gente pense em design de móveis, de interiores. Não, não é só arquitetura, gente. O design, ele usa formas visuais, cores, tudo isso do ponto de vista do visual mesmo, não é isso? Para tornar uma mensagem mais clara. A gente faz tudo. Eu lembro o primeiro curso que eu fiz de design thinking, como eu disse, antes de pensar em aplicar isso no termo de consentimento, eu achava legal e resolvi fazer um curso antes da pandemia. A gente tinha que fazer um projeto, pegar um projeto pessoal nosso e transformar aquilo em desenhos. E eu lembro que o meu projeto era um projeto para a Divisão de Ciência Judiciária da UFMG, como lidar ali dentro com as demandas de judicialização da saúde. Então, usava funis, a ideia das imagens de número de ações, enfim, era uma coisa super legal. E você faz aquele projeto enorme que a gente no direito é capaz de escrever 30, 50 páginas fácil para fazer um projeto, e eu fiz num desenho. E que ficava muito mais claro do que aquele projetão e que qualquer um ia querer ver. O desenho, as pessoas iam olhar, iam dar 2 minutos para ele, iam conseguir entender o que não seria lido em 30 páginas, provavelmente. Então, essa ideia de usar o design em projetos em geral,
veiculação de mensagens em geral, é justamente para fazer essas mensagens mais inteligíveis e interessantes. E, poxa, por que isso não pode se aplicar no termo de consentimento? Quando você faz um termo com os ferramentas de legal design, igual eu fiz um aqui desenhei um aqui no livro, você primeiro pode usar várias telas. E aí a pessoa vai dando consentimentos em cada uma delas. Ou seja, ela no mínimo vai parar ali e dar o seu aceite, o seu concordo naquela informação específica, em vez de ser aquele textão que você só aceita no final. Porque isso, num bom termo de consentimento, quando você tem informações muito relevantes, tipo um risco muito grave, uma sessão de imagem, de uso de imagem, certo? Situação, você deve pedir consentimento específico para aquela informação. É recomendável isso. E ali, com o uso de instrumentos eletrônicos, você faz isso de forma fácil. Você pode apresentar desenhos, imagens. Então, o termo básico, ele usa muitas imagens. Como é que eu vou explicar que numa cirurgia de varizes você pode encostar no nervo da pessoa que passa na perna? Às vezes você não desenha daquilo para a pessoa, né? Fica mais fácil do que, às vezes, explicar aquilo de forma leiga, que vai ser muito difícil de explicar. Você pode colocar um QR Code, hoje está na moda, um link simplesmente, em que a pessoa clica e obtém informações complementares, até fora do seu site, às vezes, para não dizer, olha, essa informação não é feita só sobre o meu olhar, ela é também buscada no site da Associação X, que é referência nessa matéria, no Hospital Y. Então, você consegue levar informações para quem quer ler mais, mas também levar o essencial para quem quer ler coisas mais objetivas. E aí você vai fazendo as várias etapas e tudo, e no final você dá a opção de aceitar, de recusar, etc. E eu acho interessante que a gente já faz isso em outras áreas. Para mim, quando eu estava elaborando esse texto, eu achei uma experiência estrangeira em que eles usaram um termo com elementos de legal design, falaram das grandes vantagens disso, como que efetivamente é muito interessante, gente. Um termo bem lido muitas vezes pode gerar recusa. O termo ruim é mais difícil de gerar recusa. Tinha uma pesquisa que não era sobre legal design que mostrava justamente isso. Quando eles trabalhavam bem o processo de consentimento, o número de recusas aumentava. Isso validava o trabalho. Porque se recusou é porque a pessoa entendeu os riscos. As pessoas normalmente não recusam quando elas não entendem. Mas esse caso, esse artigo que eu cito aqui especificamente, eles usam um e-consent, né, que é um consentimento eletrônico com uso de ferramentas de design, e validam como que aquilo funcionou muito mais do que aquele, não deixou de ser aquele termo pro forma que se fazia antigamente. E tem um outro ponto que eu, como membro de comitê de ética na pesquisa, acho que a gente tem que lembrar, é que quando a gente está no comitê de ética na pesquisa, uma das coisas que a gente mais avalia para autorizar uma pesquisa a ser feita é o termo de consentimento dos participantes da pesquisa. E quando a gente está trabalhando com participantes legalmente incapazes, e na minha opinião, nem só incapazes legalmente, mas todas aquelas pessoas que de fato não apresentam um discernimento adequado, uma competência, até melhor dizendo, para compreender o diagnóstico e tomar as suas decisões, inclusive aqui na pesquisa, para decidir participar ou não da pesquisa, o que as normas da ética na pesquisa preceituam é que eu devo pedir o consentimento do responsável legal e o assentimento do incapaz. E o assentimento significa que eu vou descer lá no mundo do meu incapaz. Vai depender do tipo de quadro que ele tem, né, de diagnóstico, ou da idade, né, quando a gente está falando de menores de idade. Eu vou entrar no nível de maturação de discernimento dele, fazer um termo que ele consiga entender. Talvez vai ser um pouco menos completo, não necessariamente, mas tem que entrar no que ele compreende. E uma das recomendações que a gente faz muito é que esse termo de assentimento, quando é para criança, e a gente faz a partir do momento da alfabetização, é obrigatório. Antes da alfabetização, não deixa de ser desejável. Mas falar que uma criança de 3, 5 anos vai entender um documento é mais complexo, né? Mas a partir do momento que é alfabetizado, é obrigatório, a gente fala, se possível, use imagens, use desenhos, faça o assentimento na forma de uma historinha. Então, na verdade, na pesquisa a gente sempre fez termo com legal design. Com design, né? Na verdade não é legal exatamente, ele é ético profissional. A gente sempre fez termo com figuras. E funciona muito bem. A gente vê cada termo nas pesquisas que a gente avalia. Eu não posso apresentar, gente. Aí são técnicas sigilosas. Mas talvez vocês encontrem aí pelo Google. Que a gente fala que é cada termo lindo. É bonito de ver. Porque efetivamente aquilo promove esclarecimento de crianças. Porque eu estou partindo do pressuposto que aquelas pessoas são leigas e têm mais dificuldade de compreender. Quando a gente fala de tratamento de saúde, qualquer um tem dificuldade de compreender. Seja porque não tem o domínio técnico, porque eu estou falando de medicina, que é algo muito específico,
seja que às vezes está fragilizado, tem uma vulnerabilidade diante da sua própria limitação da doença. Então, essas ferramentas, que servem até para crianças entenderem, também podem servir para adultos. E eu acho que se o objetivo do processo de consentimento, né, nem do termo, é que a pessoa seja efetivamente esclarecida, e a gente tem uma ferramenta que já tem vários estudos que promove esclarecimento, ela promove, faz com que a informação seja melhor apresentada, de forma mais eficaz do ponto de vista da compreensão, associar os dois é culminar aí no negócio de fazer com que esse processo de consentimento, especialmente do termo que aparece no final, sirva efetivamente aquilo que ele se propõe. Não quero com isso dizer que esse termo, por legal design, substitui o processo. Isso seria temerário. A interação humana com o espaço para dúvidas, ela é sempre indispensável. Mas eu quero dizer que ele tem muito a somar nesse processo e pode, inclusive, suprir falhas do próprio humano nesse processo de informar. Muito interessante, professor. Enquanto você estava falando aqui, eu fui lembrando o último congresso que foi presencial, né, antes da pandemia, foi um congresso do IBD Civil, lá no Rio de Janeiro, no final de 2019. Teve um palestrante, eu não me recordo quem, infelizmente, que ele estava falando exatamente do legal design na relação contratual. E aí ele mostrou durante a palestra dele a utilização em um contrato seguro de automóveis. E ele falou assim, em 5 minutos nós vamos celebrar um contrato aqui. E esse contrato ele foi feito em forma de gamificação. Era como se você começasse... Eu achei fantástico, assim, porque era fácil, tinha desenhos, você ia pulando etapas, compreensível, verificava-se os riscos, ele explicava o porquê que estava perguntando aquelas coisas e tudo. E aí eu penso que talvez aqui na ideia do consentimento seja, no final, exatamente isso que você falou, né? Chegar àquilo que realmente se quer, que é trazer esclarecimento àquele que está ali consentindo com o procedimento médico em si ou não. E aí, já partindo aqui para as últimas perguntas, até porque nosso tempo voou, né? Infelizmente, quando a Passa gente está rapidinho aprendendo demais, né? aqui, passa Essa voando, manhã vendo gelada, vários... gente, tá por aí também, né, Arthur? Nossa, Belo Nossa, Horizonte, vocês estão vendo que toda hora eu tomo um cafezinho aqui que agora já esfriou, porque tô precisando esquentar. Belo Horizonte tá difícil. aqui tá frio demais também. E eu vi vários alunos, né, elogiando a professora Carla, muito querida, dá para ver aí pelas Ah, mensagens. são todos E muito aí, queridos. Um beijo para todos. professora, vamos no calcanhar de Aquiles, né? Quais que são os problemas? A gente já falou de várias coisas boas aqui, que o legal design e o próprio processo de consentimento esclarecido que a gente está querendo aqui, ele acaba se efetivando de uma forma mais proveitosa nesse sentido, mas quais seriam os problemas que você consegue enxergar no uso não só do legal design, mas talvez e especialmente nessa ideia de consentimento eletrônico, como você muito bem falou? Certo. Gente, eu tô vendo que tem algumas perguntas, talvez não dê pra gente responder aqui. Eu coloco à disposição, meu Instagram, né, tá aqui, é Prof. Carla Carvalho. Pode mandar pro Iberk também, que eles me mandam, né, Arthur? Isso é tranquilo, porque eu acho que o tempo é sempre um limitador aí nesses nossos eventos da internet. Dando tempo, a gente fala Professora, mais um pouquinho. deixa eu te dar uma sugestão e, ao mesmo tempo, fazer um pedido. Faz uma caixinha de perguntas depois, as dúvidas que Faço, vou ficaram fazer na sobre... sequência, porque aí o negócio ainda É, tá tá quente e quente. aí eu respondo. Maravilhoso. Perfeita sugestão. Obrigada, Arthur. Os problemas do uso aí desses termos eletrônicos ou do uso do legal design. O primeiro ponto é justamente achar que o termo é tudo. Que isso aqui substitui, que isso aqui resolve o problema. Então, o primeiro ponto é dizer que o ideal é que você tenha um processo de interação e que o termo seja o final desse processo de interação. Porque o termo ele vai me servir para me ajudar a provar, inclusive, o processo que já aconteceu, mas ele sozinho não resolve o problema. Segundo, é que de alguma forma eu tenha contato com o profissional de saúde, eu consiga enviar a dúvida para o profissional de saúde na hora de responder esse termo, porque senão não adianta, gente. As pessoas vão continuar assinando o termo, porque se elas não assinarem, elas não fazem o procedimento. Normalmente é isso, melhor assinar, não tem como dizer não, né? E não é bem assim. Às vezes, se você for esclarecido, você pode fazer uma ressalva, etc. Você pode melhorar isso. Então, o primeiro problema é que eu acho que ele não substitui. O segundo é que esse termo tem que ser bem elaborado, porque senão acho que ele, sendo eletrônico, sendo à distância, ele pode acabar fragilizando mais ainda a ideia do processo de consentimento.
não pode ser a transposição de um documento para a internet, porque senão a pessoa vai ser mais do que no papel, a pessoa não vai ler, ela vai declarar ali no final e ela vai argumentar isso. E o juiz, como paciente, ele vai falar assim, realmente, eu não leria aquele tanto de coisa na internet, eu ia fazer igual eu faço com o Instagram, e ia simplesmente declarar. Não pode ser simplesmente enviar um documento para um paciente. Olha, enviei aqui um documento em que eu falo do procedimento, todos os riscos, etc. Declara que você recebeu. Declarar que recebeu não significa declarar que você leu. Muito menos que você leu e entendeu. Então, os problemas, para mim, maiores são nisso. A gente vai ter outros problemas associados agora, especialmente se a gente vai usar, porque o consentimento por legal design não significa necessariamente um consentimento eletrônico. Você pode imprimir um tanto de negócio com figurinhas no seu termo. Você pode fazer um termo de consentimento escrito lá no seu consultório usando elementos. E pode ser uma saída muito legal também, tá, gente? Eu acho que usar eletronicamente, ele me agrega algumas vantagens de poder fazer consentimentos parciais dentro do documento. Eu acho que tem esse lado que é muito legal. Tem um lado que o médico falou assim, ai, Carla, às vezes é tanto papel que eu tenho que imprimir, eu nem queria. Fazer uma coisa eletrônica pode também ser ecologicamente interessante, né? Chamar a atenção de outras formas para o paciente. Mas não, eu posso usar também dessas ferramentas no meu consultório. Porque uma das questões também do legal design, gente, é que eu consigo destacar informações com letras diferentes, tamanhos diferentes, caixas, cores às vezes. Isso pode ser usado também no termo escrito. Mas não há que se dizer que o eletrônico é importante, especialmente agora que a telemedicina, né, a telesaúde veio para ficar. Essa é uma verdade. A gente regulou ela de forma emergencial na pandemia. Acabou o SPIN, né? Então, aquela regulamentação, ela era temporária, ela já caiu. O CFM já lançou a Resolução 9 e a gente está com o projeto de lei para regular a telemedicina. E nessas situações, o termo vai ser eletrônico, gente. Como é que... Eu fui atendida, não sei vocês, por telesaúde, teleatendimento durante a pandemia. Meus 1.500 vezes que eu tive uma sinusite e achei que era Covid. Inclusive, estou nesse momento na minha vida agora. Eu já nem acho que é Covid, mas eu tenho responsabilidade com os meus alunos, não é isso? Então, estou aí, a UFMG tá me atendendo por teleatendimento, fazendo os testes para eu poder voltar para a sala de aula assim que eu estiver segura para isso, né? Nessa situação, eles não vão mandar um termo na minha casa, que seria errado mandar o termo sem o profissional estar junto, não é isso? Para eu assinar. Então, em algumas situações, o termo vai ter que ser eletrônico. Então, aí a gente pode usar, se beneficiar mais ainda desse processo. Mas lembrem-se de uma coisa: se estamos falando de informações na rede, estamos falando de transferência, de tratamento de dados pessoais. Mais do que dados pessoais sensíveis, porque estou falando de dados de saúde das pessoas. E aqui a gente tem que dar especial atenção à implementação das regras da Lei Geral de Proteção de Dados. Porque eu estou falando de tratamento de dados de saúde, de risco, sim, de acesso indevido a esses dados, de vazamento desses dados, com grandes consequências práticas. E aí, não adianta eu resolver um problema, né, que eu estou melhorando meu processo de consentimento, mas eu corro o risco de responsabilidade civil também aí na outra ponta por vazamento de dados pessoais. Não, Carla, então não vale a pena. Mas vale, gente, por um simples fato. Você já vai ter que implementar LGPD no seu consultório. Porque mesmo se você usar prontuário de papel, vamos lá, até o termo de papel é transferência, é tratamento de dado pessoal. Engana-se quem acha que dados protegidos por tratamento pela lei são só dados na internet. Dados físicos também, qualquer dado pessoal que você transfere para alguém é objeto. Já que você vai fazer isso para o seu consultório, eu acho que tem muita gente que nem sabe, está ainda engatinhando, pensando como é que vai fazer, já começa a pensar em colocar essa possibilidade junto. Vai no mesmo pacote da sua política de privacidade. Porque eu acho que os benefícios do uso superam, não vou nem falar os riscos, os custos que você vai ter. Tanto para a implementação do processo, porque claro que tem um custo para isso, como qualquer elaboração de termo bom, que vamos lá, gente, modelo de termo na internet tem aos montes. O modelo de termo ruim é a maioria. Então, o custo disso, eu acho que ele se justifica perto da facilidade, perto do respeito, né, de você efetivamente fazer o que é certo eticamente, e perto da prevenção que você pode ter de responsabilidade usando esses documentos de forma adequada também. Então, temos problemas, é preciso que a gente fale deles, mas a gente tem, eu ainda assim acho que é algo que vale mais a pena.
A gente até destaca aqui, professora, na LGPD lá as políticas de boa prática, né? Que acaba exatamente isso que a gente tem defendido aqui. Você agir de forma preventiva é muito mais, pensando aqui no custo, aparentemente o custo é alto, dá trabalho, enfim, só que você acaba evitando responsabilidades que posteriormente podem ser muito piores, né? E eu acabo concordando com tudo que você disse aí, os riscos estão aí, né? Até o próprio consentimento, ele trabalha com essa ideia de riscos. É que Agora, o avaliá-los profissional, que é o mais importante. o profissional em instituição de saúde, frequentemente, quando ela não foi, não sofreu ainda muitos processos, não vou nem falar nenhum, muitos processos, ele entende que a prevenção é um custo, sem ver o que ele está deixando de gastar depois. Eu já tive casos até de pessoas próximas que assim, doeu pagar os honorários para defender, porque era uma coisa que saía de um caixa que eles imaginavam que eles nunca iam ter que fazer. Pagar para fazer um bom termo de consentimento, um treinamento de equipe, mas, gente, eu estou só gastando. Mas, na verdade, o risco da judicialização, da responsabilidade civil em negócios minimamente estruturados, ele tem que ser visto como um custo também do seu negócio. Se você não foi processado hoje, possivelmente existe uma chance no futuro. Não é à toa que o seguro de responsabilidade médica tem crescido muito no Brasil. Então, às vezes, quando você faz uma gestão desse risco adequado, né, uma política, né, de boa prática, como o Arthur está falando, você previne um custo que pode ser muito maior da judicialização. A gente tem que entender que, sim, existem especialidades médicas que são mais visadas, mas eu já vi problemas, não é isso, em diversas áreas, não só na ginecologia obstetrícia, cirurgia plástica, que são ortopedia, que são as mais tradicionais, a gente vê ações de indenização, e há uma tendência de agravamento nisso. Os dados são muito claros no aumento dessas ações. A gente tem aí várias, pode olhar no CNJ, tem várias estatísticas sobre isso. Então, você acaba prevenindo o insucesso do processo judicial. E digo mais, isso é uma coisa que eu sempre gosto de repetir para médicos. Quando você faz um bom processo de consentimento, você mostra respeito pelo paciente. Se você mostra respeito pelo paciente, a chance dele te processar, se a coisa não saiu como se esperava, é menor. Normalmente também, porque ele vai entender que não foi um erro, que foi um risco do procedimento, mas que ele assumiu o risco. Agora, se você não contou o risco, ele não assumiu. Então, ele vai entender que foi um erro, ou que você forçou ele a fazer um procedimento que ele não faria se ele soubesse daquele risco. Mas pelo próprio respeito, às vezes até quando há pequenas falhas, ele entende. Aquela pessoa me respeitou. Agora, a maior parte das demandas de responsabilidade civil nas quais eu já atuei, para não falar, a maior parte são todas as demandas, elas envolvem falhas de respeito. Ele não conversou, ele não tirou minhas dúvidas, ele não me olhava nos olhos, gente, normalmente são coisas muito simples. E aí, toda essa ideia de melhorar um processo de consentimento, ele certamente vai ajudar a evitar problema no futuro, também de evitar que o processo sequer aconteça. Se ele acontecer, a minha defesa vai, eu como advogado vou ficar felizona de mostrar um bom processo de consentimento. Perfeito, professora. Eu até vendo aqui os colegas comentando, né? Talvez até um pouco do que a gente percebeu daquela relação médico-paciente que tinha mesmo de cuidado, de atenção, né? A questão bem humana mesmo, que de certa forma a sociedade em si, né? Ela fez com que se perdesse isso aos poucos, né? Talvez esse tipo de cuidado que o médico tem de informar, de dar toda a informação de fato ali precisa e até aquela proximidade com o paciente faz a diferença total. Professora, mais uma vez, muito obrigado. Estou vendo que nosso tempo extremamente estourado. Tá bom Para que não mim, uma cortaram a grande. live, então. o... Fico muito feliz de você ter aceitado o convite. Em nome do IBEC, que eu agradeço por você ter disponibilizado seu tempo, seu conhecimento, sua experiência aqui conosco. Mais uma vez, vou te pedir, gentileza, deixar a caixinha lá. Eu vou participar também, pessoal, com perguntas aqui. Vai ser legal a gente ampliar o debate para além da live aqui. Mas é que é uma grande alegria ouvi-lo, aprender contigo e estar aqui ao seu lado no Instituto. Agradecer por ter dedicado esse tempo a nós. E mais uma vez, alertar os colegas que estão nos assistindo para seguir aqui o IBERC no Instagram, seguir lá no YouTube também. Essa live, junto com outras, irão para lá junto com as que já estão lá, essa aqui vai para lá também para quem quiser assistir, às vezes anotar algo aí importante que deixou passar, ou mesmo quem não conseguiu assistir tudo. E mais uma vez,
Muito obrigado, professora. Uma honra estar aqui. Espero em breve que nos encontremos presencialmente em PH. Para mim vai ser uma grande felicidade conhecer pessoalmente. E, mais uma vez, agradecer também o pessoal que está aí nos assistindo e desejar que todos tenham uma excelente manhã e uma excelente semana. Professora, fique à vontade para fazer as considerações finais. Mais uma vez, muito obrigado. Para mim foi uma felicidade estar aqui ao seu lado hoje. Eu queria mais uma vez agradecer também ao Iberque, ao Arthur, ao Nelson, à Rafaela, que está aqui interagindo com a gente, que também é uma grande referência no direito médico, tem excelentes produções. Eu estou aqui com o livro coordenado por ela. Gente, eu fico com meus livrinhos tudo na mão, né? Com o livro coordenado por ela, maravilhoso. Tem várias. Vocês que estão pedindo indicação de livro, gente, olha. Debates Contemporâneos de Direito Médico da Saúde, por ela e o professor Miguel Kfouri Neto, que é papa na nossa área, né? Mais uma vez indicando também o nosso livro do Legal Design, o José Faleiros acabou de entrar, que é um dos coordenadores da obra. Agradeço aí o convite, o empurrão, porque ele falou, Carla, você tem que escrever sobre isso, e foi um prazer estar nessa obra, então uma indicação muito grande aqui. E dizer, reforçando o que o Arthur falou no começo, que vamos ter o Congresso Mineiro de Responsabilidade Civil, tem informação no meu perfil, tem informação aqui no perfil do IBERC, as inscrições abertas, não é só para associado do IBERC, é para todo mundo que tem interesse. Inscrevam-se, vão ser palestras de altíssimo nível. Em 2020 foi fantástico, e agora vai ser também. E que nos encontramos em BH, Arthur, no nosso Congresso Mineiro. Vai ser ótimo a gente ampliar aí esses debates pessoalmente. Amei a ideia da caixinha, vai sair agora. Eu sempre fico assim, gente, eu acho tão legal quem faz caixinha, mas eu nunca penso quando fazer uma caixinha. Então, vou fazer a minha caixinha agora e trazer as respostas para os outros questionamentos que vocês tiverem. E estou à disposição, muito feliz por ter participado dessa manhã aí tão gostosa de conversa aqui no IBERC, com tantas pessoas participando. Um abraço querido para os meus alunos, vários falaram aqui, fico super feliz de vê-los aqui junto comigo e para todos que estão aqui com a gente. Valeu, gente. Um beijo. Obrigado, professor. Esse carinho, ele nunca é à toa, né? Quando os alunos gostam do professor é porque tem razão de ser e eu fico feliz de vê-lo aqui com tantos colegas e alunos aí elogiando. Para mim é uma felicidade estar ao seu lado mais uma vez. Encerrando aqui, José Falês, a Rafa, todos os colegas do IBERC aí sempre presentes. E eu sempre brinco, né? Se você é da responsabilidade civil da área médica, seguir a Rafa é quase um imperativo. E se você tem interesse por qualquer coisa que envolva tecnologia, seguir o Faleiros também é um imperativo, porque para mim são dois grandes ídolos, né? Pesquisadores fortes aí que estão E produzindo duas sempre. máquinas de produção, meu Deus do céu, esses dois. Eu não entendo, eu acho que eles não dormem. A única explicação é isso. Eu tenho O certeza. Faleiro já descobriu um jeito de não dormir. Aí ele tem mais umas 8 horas por dia aí que a gente não tem. Mas ele Professora, consegue ter saúde assim. vai entender, né? Ele ainda me contou o segredo. De vez em quando eu brinco com ele. A Rafa também, né? A Rafa, Deus me livre. Vocês escrevem demais, gente. Vá com calma, né? Meu sonho é ter o Lattes desses dois aí, porque eles são Bota uma incansáveis. pressão. Tem muito mais que eu, professor de federal, tem dó. Professora, bom dia para você. Muito obrigado mais uma vez e nos encontremos aí no próximo mês. Para mim será uma felicidade. Foi uma honra estar aqui ouvindo você nessa manhã. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.